Olá, me chamo Ana Carolina Moura Mariano, sou estudante de Letras, Língua Francesa e sua respectiva Literatura na Universidade de Brasília. Meu trabalho de iniciação científica se chama A Persistência da Memória na Escrita de Annie Ernaux. Antes de começar falando sobre o meu trabalho, eu queria primeiro contextualizar quem é essa escritora e por que eu a escolhi como tema para o meu trabalho. Annie Ernaux é uma escritora francesa. Ela nasceu na década de 40, numa cidadezinha de interior na França. Ela começou a publicar na década de 70 na França e recentemente vem sido traduzida aqui no Brasil pela editora Fósforo. A Annie Ernaux ganhou o último Prêmio Nobel de Literatura e, nas palavras da própria academia, esse prêmio foi concedido a ela pela coragem e acuidade clínica com que desvenda as raízes, os estranhamentos e os constrangimentos coletivos da memória pessoal. E não é coincidência que a temática da memória tenha sido mencionada nesse pronunciamento da academia, já que essa temática atravessa toda a obra da Ernaux, que é uma obra com uma característica muito autobiográfica. Para o meu trabalho, eu escolhi analisar 3 obras diferentes da Ernaux, que são O Lugar, de 1983, O Acontecimento, de 2000 e Os Anos, de 2008, e tratando da temática da memória e como ela se manifesta na escrita de todas essas obras. Além disso, outra parte importante do meu trabalho é a análise de como a Annie Ernaux faz o processamento do vivido, ou seja, o processamento da realidade e das experiências de vida dela, por meio da escrita, e como isso vem a se tornar a literatura dela. Outra questão importante para minha análise seria a da temporalidade, que a própria Ernaux evidencia quando ela oferece fragmentos de diário ou de escritos de uma época passada, então deixando bem evidente essa tensão entre o momento presente da escrita e o passado do que já está escrito. Então é muito comum nas obras dela termos essa diferenciação. Como a escrita da Ernaux é autobiográfica, a matéria bruta e a inspiração dessa escrita vem, é claro, do dia a dia dela, das experiências, da história dela e do que ela passou. Isso me trouxe a uma outra questão muito interessante, que é a reescrita de certos acontecimentos na vida da Ernaux em diferentes obras, né? Então, essa retomada de alguns episódios que aconteceram com ela e, claro, a cada vez que ela faz isso, ela traz algo diferente, uma perspectiva, uma análise, enfim, ou mesmo mais informações sobre o que aconteceu. E para que seja possível esse exercício de visitar ou revisitar o passado, seja para construir uma narrativa ou até mesmo contar uma história, mobilizamos a memória. Então, meu trabalho foi uma tentativa de mostrar como que esse processo se dá na escrita da Annie Ernaux. Obrigada.